Queridos, nós já falamos e nós já ouvimos muitas pessoas dizer o seguinte: eu não gosto de depender de ninguém. Já ouviu alguém falar isso? Você já disse isso? Eu detesto depender das pessoas, porque as pessoas sempre nos frustram. As pessoas nunca fazem aquilo que a gente está esperando. Então, o ser dependente de alguém para nós, seres humanos, não é bom. Nós sempre pensamos, sempre agimos, sempre fazemos de forma com que a gente não dependa de ninguém, com que a gente não precise de ninguém. Nós trabalhamos para sermos autossuficientes. E nós conseguimos essa autossuficiência? Não. Nunca nós alcançaremos essa autossuficiência, porque nós sempre dependeremos de alguém. E alguém sempre dependerá de nós. Quando nós não nos colocamos na condição de sermos dependentes do outro, nós estamos também fechando as portas para aqueles que precisam de nós. Porque se eu consigo dar um jeito na minha vida e não depender de ninguém, com certeza o outro não pode depender de mim, porque eu sempre terei uma palavra. Mas se eu consigo, o outro também consegue. Eu nunca estarei disponível para ajudar, para socorrer outra pessoa. Mas o Senhor Jesus nos ensina, queridos, que nós não somos autossuficientes. Mesmo quando nós trabalhamos, mesmo quando nós batalhamos para isso, nós não somos autossuficientes. Nós sempre somos dependentes de alguém. Então, nós precisamos fazer da nossa dependência de Deus e não da nossa autossuficiência a marca da nossa vida. Então, muito mais do que precisar de alguém, de um outro ser humano, é precisar de Deus, é depender de Deus. Então, o depender de Deus, ele é maior do que a minha autossuficiência. Porque tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu preciso, não virá do meu próprio esforço, virá de Deus, porque eu dependo dele. Você depende de Deus para acordar de manhã? Quem depende de Deus para acordar de manhã? Que bom! Não é porque eu me esforço muito que eu acordo de manhã, mas é porque Deus permite que eu acorde de manhã. Isso significa o quê? Que eu sou dependente de Deus. Nós dependemos de Deus para levantarmos da nossa cama e irmos ao nosso trabalho, irmos para a nossa escola e chegarmos em segurança até esse lugar, ou não. Só o poder dos meus pensamentos de querer chegar bem, eu consigo. Nós precisamos que Deus esteja conosco, nós precisamos que Deus esteja ali me socorrendo, me livrando do mal, me livrando de acidentes, para que eu chegue em segurança onde quer que eu vá. Então, queridos, a marca nas nossas vidas não tem que ser a minha autossuficiência, mas tem que ser a dependência de Deus. E muitas vezes nós achamos que sermos dependentes de Deus é um sinal de fraqueza. Mas eu digo para você que não é. Quando eu me coloco no lugar de dependente, eu estou dizendo para Deus: Senhor, eu rendo a Ti tudo aquilo que eu sou. Porque quem sou eu? Quem sou eu se não for o Senhor na minha vida? Então, queridos, é um sinal de força quando eu digo para Deus: eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Senhor, apesar de eu querer ser, sim, muitas vezes um super-herói, a Mulher Maravilha, o super-homem, apesar de muitas vezes querer ser essa pessoa, eu estou aqui dizendo para o Senhor que eu não sou. Eu dependo do Senhor para ser tudo aquilo que eu quero ser.
Amém? Então, a dependência não é um sinal de fraqueza. A dependência é um sinal de que realmente eu sou uma pessoa forte e eu sei qual é o meu lugar. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu posso alcançar, e a partir dali é realmente Deus na minha vida. Quem é a pessoa autossuficiente, queridos? É a pessoa soberba, que ela acha que ela não precisa de nada, que ela acha que ela não precisa de ninguém. E vamos ler, abra sua Bíblia em Tiago 4:6, e vamos ver o que a palavra do Deus vivo diz a respeito daquele que é soberbo. Então, se você tem o costume de dizer, eu não quero depender de ninguém, eu não dependo de Deus, eu vou lá e vou conseguir com as minhas próprias forças, não diga mais, porque essa pessoa na Bíblia é chamada de soberbo. Tiago 4:6. Tiago 4:6 diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em algumas traduções está dizendo que Deus se opõe ao soberbo, ao autossuficiente. Mas Ele derrama sobre os humildes a sua graça. Em qual lugar você quer estar? Debaixo da graça de Deus? Ou você quer que o Senhor se afaste de você? Ou você quer que o Senhor se oponha a você, sendo soberbo, sendo autossuficiente? Com certeza todos estão pensando, eu quero estar debaixo da graça de Deus. Então você precisa tirar a sua capa de soberbo, de autossuficiente, para você estar debaixo dessa graça tão maravilhosa. Irmãos, quando nós estamos debaixo da graça de Deus, quando nós estamos debaixo da dependência de Deus, nós não precisamos fingir sermos super-heróis. Nós não precisamos fingir sermos muito fortes. Quando nós estamos debaixo da graça e da dependência de Deus, eu posso dizer para Deus quem realmente eu sou. Eu posso dar a minha cara a tapa e dizer, Senhor, eu sou um pobre, miserável, coitado. Senhor, é assim que eu sou. Eu não consigo isso se o Senhor não estiver na minha frente. Eu não consigo continuar se o Senhor não for comigo. Irmãos, quando nós nos declaramos dependentes de Deus, nós tiramos das nossas costas um fardo muito pesado. Alguém já olhou para você e disse assim, você é uma pessoa muito forte, você é uma mulher muito forte, você é um homem muito forte. Alguém já disse para vocês isso? Para mim já disseram. Aí quando a pessoa fala isso, eu falo, nossa, eu sou tão fraca. Eu não sei por que ela pensa isso de mim. Irmãos, sabe por quê? Às vezes as pessoas nos olham, né, com um olhar e veem em nós pessoas que às vezes nós nem somos. Mas, quando eu chego na presença de Deus e eu falo, Senhor, às vezes eu pareço tão forte, mas o Senhor sabe o quão fraco eu sou, o quão frágil eu sou. O quão dependente eu sou do Senhor. Deus, se as pessoas veem isso em mim, é porque o Senhor tem me fortalecido. Se eu pareço forte, é porque o Senhor me faz assim. E as pessoas dependentes, e as pessoas que são fortalecidas em Deus, sabe como elas são fortalecidas? Com seus joelhos no chão, sendo humildes, declarando a total dependência de Deus. Senhor, se eu estou aqui é porque o Senhor me trouxe até aqui. Se eu alcancei tudo isso, Senhor, é porque o Senhor esteve comigo o tempo todo. Então, irmãos, essa é a pessoa humilde.
Às vezes nós consideramos humilde uma pessoa pobre, uma pessoa sem instrução, e isso não é verdade. Uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe o seu lugar. Qual é o seu lugar? O meu lugar é com os meus joelhos prostrados. O meu lugar é realmente de humilhação diante do meu Deus. Eu me coloco neste lugar todos os dias. E isso não tem me feito menor, isso tem me feito maior. Porque eu sou dependente de Deus. Porque eu digo ao Senhor todos os dias que Ele é o meu pastor. É Ele quem me conduz. Não é a minha autossuficiência, não é a minha inteligência, não é a minha sabedoria. É Deus na minha vida. E queridos, muitas vezes nós queremos sair deste lugar. Hebreus 11:8. Abre a sua Bíblia. Um pouquinho antes de Tiago, Hebreus 11:8. Fala a respeito de um homem, Abraão. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia por herança, embora não soubesse para onde estava indo. Sabe quando a gente sai para viajar e os filhos ficam assim: já chegou? Está longe? Vai demorar muito? Quando Abraão decidiu depender de Deus, ele saiu da sua casa e ele não sabia quantos dias ele ia andar, ele não sabia quais eram os problemas que ele ia ter lá no deserto, ele não pôde planejar a sua viagem porque ele não sabia nem para onde ele estava indo, mas na dependência de Deus ele foi. Só Deus sabia para onde ele estava indo. E Deus foi conduzindo. Queridos, Abraão, apesar de ser um homem muitíssimo rico, ele não estava seguro na sua riqueza. Ele estava seguro na dependência de Deus. E ele decidiu ouvir e obedecer a Deus. Davi, um homem também bilionário, um rei. Lá em 1 Samuel capítulo 17, 37, diz que ele falou lá, nós lemos semana passada: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Dependência de Deus. Ele estava olhando para um homem, um gigante, um guerreiro que venceu muitas batalhas, mas ele tinha a convicção de que se Deus o livrou da mão do urso e do leão, Deus o livraria da mão daquele filisteu. Davi, irmãos, estava aqui, totalmente na dependência de Deus. Senhor, se não for o Senhor me livrar, eu realmente vou morrer. Eu sou dependente de Deus. Mas eu pergunto para você, quem é que gosta de estar nessa situação? Quem é que gosta de estar na situação que fala, se Deus não fizer nada, eu vou morrer? Essa é uma situação confortável ou desconfortável? Totalmente desconfortável, porque nós gostamos de ter tudo sob controle. Não é? Quando as coisas saem do nosso controle, é que nós falamos, mas Deus, se o Senhor não fizer algo por mim, eu vou morrer. Mas, irmãos, como via de regra, nós gostamos de ter tudo sob controle. E quando nós temos tudo sob controle, Deus não consegue agir, Deus não consegue atuar, porque quem está atuando é o nosso controle. Quem está atuando sou eu. Eu tenho controle das coisas. Mas quando as coisas saem fora do controle, é só Deus para nos livrar. Aqui, Davi, quando ele diz que Deus livrou ele da mão do urso e do leão, ele sabia que ele não tinha o urso e o leão sob o controle dele. Alguém pode ter um urso e um leão sob o seu controle? Não, ninguém. Ele sabia da dependência que ele tinha em Deus. E agora eu pergunto para você, queridos,
Qual é a situação da sua vida? As coisas estão fora de controle? Ou ainda estão sob o seu controle? Todas as vezes que as coisas estiveram na minha vida fora do controle, foi quando eu vi a mão de Deus agindo e trabalhando em meu favor. Quando as coisas estavam tudo bem, quando eu tinha tudo sob controle, eu não vi Deus trabalhar. Mas quando eu fiquei na total dependência de Deus, eu vi o meu Deus agindo em meu favor. Mas essa situação não é uma que eu gosto de estar. Não é uma situação que eu quero estar. A pastora Marilsen sempre diz assim: irmãos, Deus é um Deus de milagre. Mas quem quer ser o milagre? Ela não sempre fala isso para a gente? Quem quer ser o milagre, irmãos? Porque para ser um milagre eu tenho que passar por determinadas coisas que eu não quero passar. Mas todo mundo quer um milagre, mas não quer passar pela luta, não quer passar pela tribulação, não quer estar na dependência de Deus, não quer estar nessa condição desconfortável nas nossas vidas, mas nós queremos um milagre. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 12 e 13, abre lá sua Bíblia. Filipenses 4. Um pouquinho para trás. Filipenses 4, 12 e 13. Fala assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, quando é que Paulo descobriu, quando é que ele aprendeu a depender de Deus? Foi nos momentos de fartura? Foi no momento que ele não tinha nada. Foi no momento de alegria? Não, foi no aprisionamento. Foi lá que ele aprendeu a depender de Deus. Foi lá que ele aprendeu que tudo que ele fosse fazer não ia adiantar nada. Não importava as palavras que ele fossem usar, mas lá era dependência total de Deus. 100% de Deus. Queridos, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por transtornos, quando nós passamos por coisas que nós não queremos passar, nós estamos aprendendo a depender de Deus. Sabe para quê? Para que um dia eu possa também falar como Paulo: olha, independente da minha situação, seja com fome, ou seja com a barriga cheia, seja na alegria, ou seja na tristeza, eu dependo de Deus, eu sou de Deus. Em qualquer situação, nós temos que ver Deus e aprender de Deus. E aprender a depender de Deus. Todos os dias nós temos que pegar a nossa autossuficiência, o orgulho que existe em nós, porque nós somos seres humanos. Aí você fala assim: Virley, eu não sou orgulhosa, eu não sou orgulhoso. Irmãos, isso está em nós, é da nossa natureza, e nós temos que crucificar esse orgulho, essa autossuficiência todos os dias. Todos os dias, porque sempre vai ter um momento que, ao invés de depender e esperar em Deus, eu vou querer fazer da minha forma, do meu jeito. Nós, todos os dias, nós lutamos contra a nossa carne, contra a nossa vontade.
todos os dias, mas os nossos olhos têm que estar abertos para enxergar essas coisas em nós e entendermos que nós somos humanos, entender que nós somos falhos, entender que todos os dias nós temos que entrar na presença de Deus e pedir misericórdia. O maior erro, queridos, no meu pensamento, do que eu acho, o maior erro do ser humano é não reconhecer quem ele é. Não é reconhecer quem nós somos. É difícil olhar no espelho e dizer para mim mesma, Virley, você é isso, você é aquilo, porque é mais fácil eu falar para o irmão, você é isso, você é aquilo. Mas olhar para mim mesma é mais difícil. Então, o maior erro que o ser humano comete é não se enxergar, é querer se esconder. Porque quando nós nos escondemos, quando nós não nos enxergamos, nós conseguimos colocar embaixo do tapete todas as nossas mazelas, todas as nossas frustrações, tudo aquilo que realmente nós somos. Quantos cristãos não são plenamente felizes? Quantos cristãos não são satisfeitos com o cristianismo porque eles não mostram quem realmente são? Para eles mesmos, para nós mesmos. Foi como eu disse, eu estou vendo que existe um pecador lá no mundo e que precisa tanto de Jesus, mas e esse pecador aqui? E esse pecador precisa às vezes muito mais, quer dizer, todos nós precisamos, da mesma quantidade, mas eu fico olhando tanto para o outro que eu penso que eu não preciso, e eu preciso muito mais de Deus todos os dias, para me manter servo bom, servo fiel, para me manter, para eu entregar ao Senhor a verdadeira adoração, para o Senhor receber o meu culto. E às vezes nós nos escondemos por trás de uma máscara. Porque nós não queremos ser tratados por Deus, porque nós não queremos dizer para o Senhor, realmente, Deus, eu estou errando, eu sou dependente do Senhor, e é só o Senhor que pode me mudar, porque realmente eu não quero me revelar a Deus. Mas existe alguma coisa que fique em oculto? Não. Não. Então, irmãos, existe uma caixinha aqui dentro de nós, ou aqui dentro, uma caixinha de Pandora, cheio de segredos, cheio de pensamentos, que às vezes a gente mesmo fica lutando contra os nossos pensamentos. Essa caixinha tem que ser aberta. E a única pessoa que tem a chave é você. Você precisa se revelar a Deus. Porque se revelando a Deus, você reconhecerá a sua dependência nele. A sua dependência nele. Lá em João, capítulo 6, vamos ler a partir do verso 66. João capítulo 6, a partir do verso 66, do versículo. Diz assim: Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Irmão, se você pegar lá, desde o comecinho do capítulo 6, você vai ver aqui que Jesus estava reunido com mais de 20 mil pessoas. Imagine, mais de 20 mil pessoas ouvindo Jesus.
E Jesus começou a dizer várias coisas, né? Que Ele é o pão da vida. Jesus começou a dar bronca naquelas pessoas, dizendo que eles precisavam voltar para Ele. Mas, naquele momento, aquelas pessoas começaram a fazer o quê? A ir embora. A ir embora. Porque o que elas queriam mesmo era a bênção, era tudo aquilo que Deus tinha para dar. Elas não queriam ser ensinadas. Elas queriam ver a multiplicação de pães, elas queriam ver os milagres, Jesus curando o surdo, o mudo, o paralítico levantando. Elas queriam ver a mulher sendo curada do fluxo de sangue, mas elas não queriam ser ensinadas. Elas queriam somente a bênção. E de repente, de 20.000 pessoas reunidas, ficaram apenas os seus discípulos. E aí Jesus perguntou para eles e disse: olha, vocês também não querem ir embora? E aí Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Irmãos, que maravilhoso nós temos essa revelação nesta noite. Queridos, para onde nós correremos? Você com todos os seus problemas, você com todas as suas tralhas, nós com todas as nossas tralhas, tudo aquilo que nós carregamos, para onde iremos nós? O que nos impede de dizer como Pedro disse: Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna, só o Senhor. É aos Teus pés que eu vou depositar tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu tenho carregado, todas as minhas mazelas, as minhas dificuldades, mas todo o bem que eu tenho em mim, eu também depositarei aos Teus pés. Por que é tão difícil, irmãos, fazemos isso? Por que é tão difícil corrermos para Deus? Por que nós resistimos tanto ao Espírito Santo? É para os braços dele que nós temos que correr. É para os braços dele. Quando nós pecamos, quando nós entristecemos Deus, quando nós nos sentimos entristecidos, porque nós entristecemos a Ele, não é para longe dele que nós temos que correr, é correr de volta para os seus braços, para o lugar de onde nós saímos. E é dizer para Ele: Pai, muito obrigado porque o Senhor está com seus braços abertos. Muito obrigado porque eu encontro aconchego no Senhor. Muito obrigado porque todos os momentos que eu preciso de Ti, eu encontro o Senhor sempre pronto para mim. É para este lugar, irmãos, é na dependência do nosso Pai. É na dependência do nosso Deus que nós temos que correr. Esses dias eu estava refletindo sobre, que a gente fala assim, que Deus, a gente fala, a Bíblia diz, né, que o Senhor, Deus, Ele é o nosso Pai. Mas muitas vezes nós queremos mudar a palavra de Deus e dizemos o quê? Que Deus é como uma mãe. Não é isso que a gente faz? Irmãos, totalmente errado. Fiquei refletindo nisso, falei: Deus, mas então, a mãe é tão boa. Por que a gente fica... E o Senhor diz que é nosso Pai. Por que a gente fica falando que o Senhor é como uma mãe? Né, irmãos? Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu acho que eu nunca falei isso. Mas eu já ouvi isso muitas vezes. E eu fiquei refletindo: irmão, sabe por que Deus é pai e não é mãe? Eu acho que a mãe, como a gente quer ser muito protetora, nós acabamos ultrapassando alguns limites. E o pai, ele é mais racional. O pai, todo o tempo, ele está com seus braços abertos, pronto para receber o filho, mas ele é mais racional. Ele não se deixa levar tanto pelas emoções. E aí, irmãos, a minha reflexão ainda ela não finalizou, mas que reflita também sobre isso. Deus, Ele não é mãe, Ele é o seu Pai. E eu sei que eu posso correr para os braços do meu Pai.
O pai, como diz lá na passagem do filho pródigo, o pai, talvez ele tivesse muitos motivos, inúmeros motivos, para não aceitar o seu filho que foi embora de casa. Mas quando o filho quis retornar, o pai ele estava com seus braços abertos, pronto para receber o filho. E aí eu paro para pensar, a Bíblia não nos diz que o pai pegou o filho e foi lá e deu um chacoalhão, deu um puxão de orelha. Ele diz simplesmente que o pai estava lá, pronto para receber o filho e festejar com ele. Esse é o meu pai que está lá no céu, o meu pai que se chama Deus. Ele está sempre pronto para festejar conosco, sempre pronto para me acolher todas as vezes que eu cair, todas as vezes que eu errar. Ele está sempre pronto para me acolher, para te acolher. Esse é o seu pai. Às vezes nós formamos na nossa cabeça, nós criamos na nossa cabeça um Deus que não existe. Um Deus, como é que eu posso dizer? Não é um Deus justo, que nos corrige, mas não é um Deus que nos açoita, que nos machuca. Não é esse Deus. Deus é um pai que nos corrige porque nos ama. Mas Ele não é um pai que vira as costas para nós quando nós mais precisamos. Então, queridos, a palavra de hoje é: decida depender de Deus. A dependência de Deus é uma decisão que eu tenho que tomar. Ela não cai do céu. Não é alguma coisa, uma chave que muda na minha cabeça. Não, é uma decisão que eu tenho que tomar. Então, que nessa noite, você, assim como eu, possamos decidir depender de Deus. Não depender mais da sua força, da sua inteligência, da sua idade, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente é mais velho, que a gente não precisa mais de ajuda, da ajuda de Deus, porque os anos que eu tenho já me mostraram tantas coisas. Queridos, desde o momento em que nós somos concebidos até o momento da nossa morte, nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós temos que ser. Aí a Bíblia aqui, lá em Neemias, quando nós lemos, Neemias 2, no versículo 20, diz: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Neemias, ele estava numa empreitada, ele estava querendo levantar muros. Ele não era pedreiro, mas ele tinha colocado na cabeça dele que ele ia levantar aqueles muros. Mas, aqui diz: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Isso significa o quê? O Deus dos céus fará alguma coisa por nós, porque nós somos dependentes dEle. Porque para sermos bem-sucedidos, nós dependemos dEle. Aqui Neemias declara total dependência de Deus. Depois aqui na parte, lá atrás fala: vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Na sua história, irmãos, na sua história, na minha história, o que tem de tão memorável que me favoreça, que me faça dizer: eu não dependo de Deus? O que tem em mim? Em mim, Virley, não tem nada que me favoreça. O único favor sobre a minha vida é a graça do meu Deus. É a graça do meu Deus. A minha dependência de Deus. É isso que me favorece, porque de mim mesmo eu não tenho nada. Não existe lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. Não existe lugar melhor para se estar do que não seja os braços de Deus. Estarmos totalmente
na dependência de Deus. Amém? Vamos colocar em pés e vamos orar?